Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Orik-1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Agora algo completamente diferente. Opa, nem tanto diferente. Vamos voltar para 1982. Que era o ano do lançamento da série X1. Um computador baseado no MZ-2000, lançado no mesmo ano, mas com uma diferença. Ele não foi lançado pela divisão de computadores da Sharp. Foi lançado pela divisão de televisores da Sharp. Isso aí, alguém da divisão de TV passou lá, viu um computador legal, botou embaixo do braço e levou para si. As especificações são bastante próximas do irmão. Processador Z80 a 4 MHz, 64K de RAM, modo texto de 40 ou 80 por 25, de 320 ou 640 por 200, até 8 cores e até tudo parecido, inclusive até aquela zurice deles, aquela mão fechada de não botar nenhum bendito no interpretador BASIC, só um bendito no monitor em ROM. E aí o interpretador BASIC carrega a fita cassete, vai sofrer. O sistema operacional dessas máquinas, claro, como você tinha disco, né, era o PCPM, ou Personal CPM, também era usado na linha MZ, e posteriormente eles adotaram o SOS, que é uma coisa que surgiu na OMZ, que é do grupo SoftBank, teve até para MSX, que basicamente era, vamos botar assim, 50 milhões de aspas, era um sistema operacional que digamos assim, como todas essas máquinas são Z80, a gente faz um sistema operacional padrão que tem só os drivers que acessam o rádio, então você consegue desenvolver software que funciona em qualquer plataforma. Claro que você tem todas as limitações de cada rádio que impediam certas coisas funcionassem muito bem. Esse cara, inclusive, o SOS, teve até versão pro PC98, pro X68000. É uma coisa bem curiosa, a ideia é bem interessante. A gente falou sobre ele no Retrocomputaria, eu lembro de eu ter feito um post falando dele. Sim, e ele foi produzido pela revista OMZ, do grupo SoftBank. Aliás, essa revista é uma revista engraçada, porque ela vai mudar de nome ao longo da vida dela. Ela vira CPU MSI, CPU Amiga e coisa assim? Não, porque ela vai ser fiel à Sharp. Sim, como você falou, ela pertence ao grupo SoftBank, que é tecnicamente os donos da internet japonesa, né, César? Exatamente. OMZ depois vai virar OX. Então, qual era o lance do X1, né? O X1 tinha código diferente dele. Aliás, quando a gente falou 8 cores lá em cima, eu entendo que é o RGB digital, tá? Assim como a série MZ. O X1 tinha, entre as grandes novidades, o tal do PCG, que a gente já citou, o Programmable Character Generator, que era basicamente, transformava ele numa máquina de tile. Ou seja, ele fazia aquilo, o Nintendinho fazia com ROM, ele conseguia fazer em RAM. Justamente aquilo que a HAL desenvolveu, caso assim, 82, né? Ela vai desenvolver no ano seguinte, 83, para equipar o MZ700, ou seja, a HAL fez um backport de hardware. Vi também outra coisa também muito curiosa. O áudio dele, ao contrário da série MZ, que começou a usar processador da Texas para áudio, ele veio pro caminho do nosso querido PSG da AGI, o Y3-8910. Ou clone dele, da Yamaha, o 2149, porque a Sharp Television vai começar a trabalhar com a Yamaha, toda poderosa. Posteriormente, né, ele passou a usar o YM2151. Bem posteriormente. Mas não, originalmente como placa externa. Você tinha como rádio externo, você podia equipar, que é o OPM, né? Mas ele foi incorporado numa das séries posteriores. Aquele negócio que falou que o cassete toca música também, no X1, o gravador cassete é controlado pelo computador, né? O computador controla o cassete controla o computador. Então o computador consegue avançar e voltar para certos pontos da fita, não só parar. Ou seja, são features. Provavelmente um prédio deve ser do lado do outro. O cara chegava lá, e aí, o que tu tá fazendo aí? Tá fazendo isso. Aí vai lá e faz no outro. A minha opinião, João, assim, acho que o MZ, no caso do 12500, foi uma máquina que o pessoal do grupo de computadores, que devia estar namorando o povo do grupo de televisão, sentou no bate-papo e acabaram produzindo. Da cara, né? Tem. Da cara. Agora, a coisa mais louca do X1,
que é a integração com a televisão. Afinal, quando ele é feito pela divisão de televisores, né? E ele era vendido como um Passocom Terabi, ou seja, uma PC TV. E você achando que PC TV, Smart TV era coisa de anteontem, né, moleque? Errou! Então você podia usar o X1 para ligar a televisão, trocar canal, ativar o Superimpose, caramba. Ele tinha um digitalizador também. Para quem ainda não sabe o que é o Superimpose, é basicamente você mesclar a imagem da televisão com a imagem do computador. Isso você podia fazer até com o computador desligado, caramba. Não Superimpose, né? É por motivos óbvios. Não, até fazer, né? A tela preta do computador com a sua imagem da casseta. Tá fazendo. E outra, é uma característica que todos os computadores da divisão Television tem. Quase todos. Tem uns que não tem, João. Ah, tem uns que não tem. Mas quase todos, inclusive o sucessor do Sharp X1, o C68000, vai herdar essa função. Uhum. A coisa mais impressionante com relação à série X1, e eu acho que sim, ó, isso aqui a gente pode ser uma orelhada minha, porque eu tava estudando em cima da Wikipedia japonesa traduzida pelo Google, mas que eu não consegui entender de alguns documentos, é o seguinte: o pessoal da Sharp, aproveitando assim, que diferente do 8080, com o qual os 80 é baseado, que só tem 256 portas de I/O, os 80 tem endereçamento de 16 bits, ou seja, 105.536 portas de I/O. O que os caras fizeram? Os caras mapearam a VRAM na porta de I/O. Uau! Então você dá Alt 0 para acessar o primeiro endereço da memória da VRAM, Alt 16.380 para acessar, e assim vai. E fora o OTIR, que é uma espécie de macro dos 80 para fazer cópias em volume, fazer transferência em grande volume de dados do processador para porta de entrada e saída. Ou seja, eles simplificaram aquela coisa do compartilhamento de memória RAM entre circuito de vídeo e processador. Alguma coisa boa tinha que acontecer nessa confusão toda, né? Eles também colocaram novas cores. Ah, sim. As cores que a gente vai falar é o gabinete do micro. Cores disponíveis eram a vermelha, ou a Red Rose, rosa vermelha, a branca, ou Snow White, branca de neve. Algum dislexo escreveu Show White aqui. Grey. Hã? Algum dislexo escreveu Show White aqui, tá? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Snow White. Então, tá, e o prata? Silver Grey ou Fade to Grey. Eu consegui achar a descrição do Grey pro cinza, tá? Então Se eu não me engano, eu acho que ele mudou. Os primeiros chamavam Silver Grey, depois eles botavam Fade to Grey. Não, o Fade to Grey era minha. Mas eu acho que era Silver Grey mesmo, Giovanni. É os 50 tons de cinza também, né? Aí no caso, 50 tons de prata, né? E aqui eu vou fazer uma piada, que agora sempre que a gente falar de algum micro, o japonês que seja vermelho, vai ser rosa vermelha pra mim. Então, Ricardo, muito legal o teu A1 rosa vermelha. Ou o seu Paxson rosa vermelha. Não, mas enfim. Não tô diferente de vermelho, mas trollagens à parte. Não, o que importa é o seguinte: até agora tá tudo mais ou menos normal. Cadê os computadores? Aí tu tá pensando, até agora tá normal, a bizarrice nesse episódio acabou. Vamos lá. Vocês acham que a bizarrice acabou? Tem certeza? Não. Vamos falar dos modelos, então. Vamos lá. X1 de 82, o primeiro da série, né? Conhecido como CZ800C. Tem 4K de VRAM, expansível para 48K, cassete embutido e teclado separado do gabinete. Sim. Próximo é o X1C, de 83. Com a única diferença que era o gabinete único e já vinha com 48K de VRAM. Não vai ter upgrade. Vai ter upgrade. O X1D, também de 83, vinha com 2 unidades de disquete de 3 polegadas. Não, criança, não é 3,5, 3 polegadas. Tá pensando, era só a Amstrad que usava? E aqui eu vou deixar registrado um detalhe. Eu não sei por que a Sharp Television tinha uma birra com o disquete 3,5, cara. É coisa do capeta. Eles vão desfazer essa birra lá em 92 com o X68000 Compact, cara. É sério. Ó, João, seguinte, é Sony, né? É Sony, é concorrente. Mas enfim. Aliás, se eu não me engano, os drives da Sharp e 5 quartos que eles vão usar daqui a pouco são da Mitsui, se eu não me engano. Da TIC também. Se bem que quase todos os drives eram da TIC. Era TEAC. Enfim, mas o X1D não vinha com o leitor de cassete e como não tinha um circuito de controle... E alguém descobriu que se mesmo comprasse um cassete à parte, algumas coisas não funcionavam. Rodava. E, portanto, o usuário que não tinha mais o que fazer, fez um hack na placa e chamou de X1DX, porque ele colocou o circuito de controle do cassete. Aí você pensa, não vem aí o X1Z, né? Não vem, não. Vem o X1CS e o X1CK. Todas de 84, são versões de baixo custo do X1C. Por que ele é baixo custo? Porque em 83 foi lançado a MSX, aí vão lançar a maquininha 84 para concorrer, né? Até porque a série X1 custava quase o dobro do MSX. Exato. E o principal, depois você já tem toda uma otimização de circuito, né? Mas os caras otimizaram um pouquinho
mais. A primeira coisa, no caso do X1C, eles tiraram a interface de conexão com o plotter, como se alguém fosse conectar um plotter ali. Acho alguma reminiscência do MZ que eles copiaram. Muito provavelmente. E o X1CK, ele tinha suporte a Kanji-ROM. Aí chegamos em 85, você pensa, vem aí o X1E. Não, é o X1F. F por quê? Porque tinha flop. E aí inaugura os drives de 5 quartos. Que a Sharp tanto amava. Ela comprou 3 caminhão virou um caminhão de drive na porta da Sharp. Cara, certeza que alguém da Television Vision da Sharp tinha uma broderagem na Tec, na Mitsui, que só comprava 5 quartos. Mas enfim. Com certeza. Tem uma repaginada visual. Vamos ser sinceros, ele fica com uma cara muito próxima das máquinas da NEC. Parece que eles simplificaram o desenho. Ele volta para o esquema do teclado para ligamentos separados, né? Ele tem o modelo 10 que tem porta de cassete e só, e o modelo 20 que vinha com drive, 1 ou 2 drive 5 quarto. Se eu não me engano, de 2 drives era modelo 40, se eu não estiver errado. Mas fica no ar que eu não tenho certeza. Acho que é o 20 com expansão. E o principal, eles mataram a versão cinza, ou seja, só tem Branca de Neve e Rosa Vermelha aqui. Só tem as duas irmãs. E o Chad, em 2013, fez um... Não, mas antes disso, porque vergonha alheia é sempre legal divulgar, né? A propaganda do X1F na TV japonesa. New Life People, Sharp. New Life People, é aí que ele começa o slogan, né? Com direito ao carinha desenhando a Loom e usando superimposto para fazer uma foto do lado dela. Loom é o Lame do Yui Setsura, famoso mangá e anime da Rumiko Takahashi, e que passou no Brasil com o nome de Turma do Barulho, é sério, em fita pela Everest Video. Sim, eu sou velho. Infelizmente aqui no Brasil o pessoal parece que não ligou muito pra isso. Porque não passou na manchete. Então foi direto pro Rama e depois pro Inuyasha. É porque não passou na manchete. Também. Não passou na manchete, infelizmente. Fala do Shed aí. O Shed ele consertou em 2013 um F, rosa vermelha. Não, rosa vermelha. Osso, vermelho. Rosa vermelha. Vermelho italiano, carcamanês. Osso não, rosa vermelha. Respeite a nomenclatura. Né? Em 86, você já desistiu pelo X1E e lançaram o X1G. Ué? Também tinha versão com cassete, modelo 10. E qual era a grande inovação? 2 drives de modelo 20 e o gabinete podia ficar de pé e não ficar aparecendo assim micro-ondas, né, nas fotos. Olha, você olha as fotos das revistas japonesas, que a qualidade da impressão dela é muito boa, você acha que os caras estão vendendo micro-ondas junto com os computadores. Eu acho que o Alfredo Henriques tem um desses. Ele tem um X. Não é esse. Não é o G, não? Vou falar qual é o que ele tem. Foi lançado um ano depois. Não só ele, o Ricardo Wilmes também tem um desse. Mas eu lembro de ter visto um X1. Vou explicar para você. Calma. Só pra rapidão. O X1 tinha as versões cassete, modelo 10, ou com 2 drives, modelo 20. Apenas na cor preta, da torre. E aí a gente começa a formar um design, foi inclusive premiado, que a Sharp estava começando a formar o que seria o design do X68000 aqui. Pra você que pensa que é só Commodore que reciclava. Reciclava. Mas o X88000 não é bem reciclado. Ele é o X1 aqui, é o prototype. Aqui tem. E agora, sim, Ricardo, vou falar da máquina que alguns colecionadores aqui no Brasil têm, como nosso amigo Alfredo Verdon, um abraço pra ele, e o Ricardo Wilmes também. Um abraço pro Ricardo Wilmes, que é o X1 Twin. MZ813C, lançado em 1987. X1 Twin Go. O que é o Twin? É tudo isso que a gente acabou de falar aí em cima. É o G. Um detalhe muito interessante. Ele é compatível com o PC Engine. Tem um dentro dele. Nossa. Mais ou menos nos moldes do Isao Alamiya ou nos moldes do... Quer dizer, não tão nos moldes do TeraDrive, que o TeraDrive tinha... Tem integração. Conversava com o Mega Drive. Ele não. Ele é igual o Isao Alamiya. Ou você tava jogando PC Engine ou jogando X1. Ou seja, enfiar o PC Engine ali, vamos que vamos. Pra você ter uma ideia, ele tem 3 portas de controle. 2 padrão do X1, que inclusive é padrão DB9 japonesas, leia-se, compatível com o MSX, e uma porta de controle para o NEC. NEC... Pera aí o pessoal vai falar, NEC? NEC. Aliás, eu vou abrir um parênteses rapidão aqui. A Sharp gostava de flertar com empresas que fazem videogame. Nós já falamos do Nintendinho lá em cima. O seu vídeo está, então, inteirado que a Sharp gostava de fazer essas interações. Então, o Sharp X1 Twin é outro dessa linha. Engraçado que, provavelmente, eles falavam com a divisão de videogame da NEC e não com a divisão de computadores da NEC. Justamente, a maior concorrente da Sharp, no setor de computadores,
era a NEC. A divisão computer da NEC. Vamos botar o videogame do concorrente aqui. Né? É igual a Apple lançar um iBook com o Xbox embutido. Mas aí tem um detalhe muito interessante porque eles conseguiram conversar com elas. É porque tem uma empresa em comum com o Sharp X1 e o NEC PC Engine, que é a Hudson Soft. A Hudson Soft tanto é a co-criadora do PC Engine, quanto fez esses charivaris com o Sharp X1. E antes que vocês falem, pô, que loucura, não, a HAL fez a mesma coisa com a Nintendo e a própria Sharp com a série MZ. Não é uma loucura? As empresas queriam vender jogo, né? Exatamente. Quando o fabricante do computador não coopera... No Japão, provavelmente, era interessante em termos de espaço também, né? Pelo que eu entendi, tirando a Cássio, que já foi xingada pelo Yamaguchi na Nintendo umas vezes, em início de carreira, tirando a Cássio que fazia MSX muito baratos e concorreu em início de carreira com os Famicons, só do iniciozinho, o resto dos computadores não era considerado pela Nintendo e pelas outras produtoras como concorrente. Tanto o contrato de exclusividade de Konami, Hudson Soft, Capcom mais pra frente, Taito, Namco, Tempa, essas empresas assim, não caíam para os computadores. Eles podiam lançar jogos à vontade para MSX, à vontade para o X1, à vontade para outros computadores que a Nintendo ia fazer vista grossa. Já vista um jogo que a gente vai falar depois que saiu para o X1. Alguns joguinhos, né? Olha, seguindo, nós paramos em 87. Em 87. Nós falamos de máquina da linha X1 em 86 e em 87. Porém, nossa, eu tirei a data. A gente vai voltar. Não, tem aqui embaixo, Giovanni, pra você descer. Obrigado. Porém, em 84, a Sharp resolveu fazer uma evolução do X1. Né? Vamos nós. É o X1 Turbo. Ai, caramba! Quer dizer, Turbo. Esse é Turbo. Segundo o manual do Turbo R. O que eles fizeram? Melhoraram a performance do PCG, colocaram mais VRAM, Kenji-ROM, botaram DMA, mas apesar do nome Turbo, continuou os 80 de 4 MHz. Sim, mas a máquina era sensivelmente mais rápida, justamente por causa desses detalhes no modo gráfico. Quer dizer... eles criaram um tal de kanji VRAM, que ajuda muito pra você escrever texto em japonês, porque os 80 só mandavam os 2 bytes que correspondem ao caractere que era exibido na tela, ao invés de ter que mandar todo o desenho, como que acontece com os MSX, ou até na série X1 mais antiga. E, curiosidade, o MZ 2500 também recebeu essa kanji VRAM. Né? Ele saiu um ano depois, saiu em 85, ou seja... Alguém fuçava no lixo do pessoal da Sharp Television. Bando de guaxinim. Era um troca-troca, era suruba. Mas, João, agora tem uma outra coisa. Você falou lá em cima do desenho, gabinete de pé, tem uma outra coisa que aconteceu também com a série Turbo, né? Cor rosa-vermelha... Não só isso. Deixou de existir para dar lugar ao preto. E o principal? Os drives de 5/4. Não, olha aqui, eu marquei pra você. Você que dormiu. Uma coisa específica... De micro japonês? Não, uma coisa específica, só tem no micro japonês isso, né? 24 mas específica dessas máquinas da Sharp, que vai aparecer numa outra máquina posterior. Não, mas olha só, você falou que é específica só de máquina japonesa, tem modos gráficos do Amiga que também pegam 24 Hz. Mas não padrão, né? Não é padrão, mas tudo bem. Esse aqui virou padrão, e que é um outro computador que resolveu usar modo de 24 Hz. Porra, o NEC PC98. E aliás... também o X68000, né? Aliás, acho que é o mesmo monitor que o... É isso que eu ia falar. Graças aos portes dos Adventures e dos RPGs, principalmente os rentais... PC88 e do PC98, os dois usavam 24 Hz, os PCs 88 mais avançados, um dia a gente vai falar deles, então a gente explica melhor. Muitos micros adotaram esse padrão até para facilitar os portes. Na verdade... O caso do FMTAL, ele tem um modo gráfico NEC PC98 para facilitar os portes. Na verdade, João, como a tela de TV tem no máximo 256 linhas, e para você colocar mais do que você tem que usar o interlace, e em jogos, nesses jogos hentai e companhia, você tem muita coisa para ler também, né? Só Adventure, incomoda muito a vista. Então, assim, acho que essa aqui é a solução no meio do caminho. Muito kanji. A gente aumenta a frequência para o cara poder ler a tela. E vai ficar cego do mesmo jeito, mas isso não é problema nosso. Exatamente. Como o João já citou, né? A série Turbo não tem mais rosa vermelha, é só pretinho básico. Não, nem pretinho básico. Vamos seguindo aí, vocês vão entender por quê. Só perdeu o rosa vermelha. Mas eles vão evoluir pro pretinho básico em breve. Não, vamos lá. Primeirão da nova série é o X1 Turbo CZ830C, lançado em 1984, disponíveis nos modelos 10, K7,
Oba. 20, um drive de 5/4 e 30, 2 drives de 5/4. Cara, João, não era João, 40 naquela época, era 30. João, as máquinas eram caras pra caramba. O cara veio comprar uma máquina só com cassete, não. Jesus, né? Uma raia, né? Não, comprava cassete e quando o dinheiro desse, ele comprava um drive externo. Esse meio tempo, Já que o negócio era caro pra cacete, eles deram uma aliviada, lançaram o modelo 40, a versão mais barata e voltada para negócios do 30, somente da cor cinza e seu módulo de controle de TV, ou seja, cinzão básico. Ele era um X1 que queria ser um MZ. Peraí. Como a Sharp dos anos 80 ela não conseguia segurar o fogo no rabo, em 85 ela lançou o X1 Turbo 2. No ano seguinte, exatos. Que era a versão mais barata do X1 Turbo Model 30, disponível apenas nas cores preto e prata. Ó, virou carro. E suporte a Kanji Level 2. Kanji Level 2 seria o que? O Shift X2? Eu acho que é o Shift X. Eu também acho, mas fica aqui para os entendidos entenderem. Os entendidos de Sharp X1. Mas assim, mas não contente de ter lançado só um leve update 35 e 86 lançaram outro update. Que basicamente foi colocar, no caso, é o X1 Turbo 3, que é basicamente o X Turbo 2, um drive de 5/4 de 1,2 MB, ao invés dos drives de 320K. Oxe, agora virou aquele caminhão de drive HD Né, chegou o carregamento de drive HD da Mitsui e foram usar. E aí chegamos a novembro de 86. A Sharp apresentou o X68000 e o X1 Turbo 3, né, ao mesmo tempo. Não sei o que, X68000, Personal Workstation, no botão e tal. Num evento muito bacana, diga-se passagem, que inclusive tem esse evento filmado no YouTube, procurem. Mas, um mês depois, a Sharp ela resolve que lançaria o seu X1 Turbo 3, que é o X1 Turbo Z. Ah, não é o Turbo 4? Não, é o Turbo Zumbi. O Turbo 3 é o zumbi, verdade. Zumbi de Palmares. O pessoal da Old Computers, nesse momento, no momento que eles jogam tudo pro alto, tipo... não entendo mais nada do que tá acontecendo. E aí, parafraseando, eles dizem, né? O nome da linha X1 torna-se um tanto quanto surreal. Eu acredito que o nome Turbo Z é por causa de um anime que estreou nesse ano aí. Não. Chamaram o cara que dava nome na série MZ pra cá. Não, sabe por quê? Que esse ano aí estreou o Dragon Ball Z, na TV japonesa. Por essa época também teve o Zeta Gundam, né? Exato, o Zeta Gundam. Ou seja, a linha Z tava pop. O Z era tava pop. Ainda bem que o MSX aliás, o MSX nessas épocas ia ser MSZ. Aí ele tá complicando mais, Rogerinho. Ele saiu antes, ainda bem, né? Aliás, na época tava o X, tava no alto. Aliás, a grafia japonesa, se eu não estou enganado, é Turbo Z sem espaço. Turbose. Turbose. Pelos comerciais que eu vi, eles chamam de Turbozeta. Turbozeta. Então, os X1 Turbozeta tiveram a parte de vídeo refeita, deram uma mexida, deram um tapa na parte de vídeo, né? Eles te mataram o sistema digital, quer dizer, até o Turbo 3, o RGB era digital, ou seja, 8 cores. Sim. Aqui resolveram competir com todos os outros micros da japoneses, que estavam tudo indo para 4096 cores na época. Exatamente. Inclusive com o X68000, resolveu competir com o próprio produto. Não, por causa que ele tinha 65.000 cores, não 4.096. Tinha máquina da NEC 8-bit que tava 4.096 cores. Sim. Tinha aquela da Fujitsu, o FM77AV. Exato. E o próprio Super MZ, que tinha 4.096 cores espalhadas. Competir com ele mesmo. Ou mais ou menos eles. Um prédio do lado. E uma outra coisa que ele fez foi tornar o YM2151, ou seja, o chip OPM, como padrão. Que, aliás, eles usaram esse chip também no X68000. Aliás, João, agora pausa, né? Ou seja, primeiro eles pegaram o X1, botaram o gabinete em pé. Depois colocaram o monitor com 400 linhas, via 24 Hz. Depois colocaram um drive de 1.2. E agora tentaram transformar o X1 no 68000, é isso? Aí o Wannabe X68000, né? Realmente, a gente tá vendo todos os passos lógicos que a Sharp tomou pra fazer o X68000 na linha X1. O gabinete dentro também. E flertar também com a parte desde do Turbo G, que virou o Twin, né? X1 Twin. E flertar também com essa parte dos jogos, né? Tem mais uma outra coisa que ficou padrão no Turbo Z. Mouse? Parte do equipamento. Como era os micros ocidentais, tipo Amiga, Macintosh. E um que seria lançado um mês antes. 84 é o Mac, não? Não, um mês antes. O próprio X68000, do próprio fabricante. Na realidade, o X68000 saiu em março de 1987. Ele foi apresentado em dezembro de 86. Foi apresentado em novembro de 86, mas saiu em 87.
Saiu só em março de 87. Então Mas todo mundo já estava sabendo que tinha e o que não tinha. Sim. Chegou a teclinha SAP aqui para Animal Brasil. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. Vamos lá, quais foram os modelos do Turbo Zeta aí? Turbo Zeta. Bem, a versão de 86 vinha com teclado separado, 64K de memória RAM. Lembrar que o Basic que vinha com ele, o Zeta Basic, precisava de 128K de RAM, ou seja, Aliás, você não usava. Sabe quem fez esse Turbo Z? The Basic? O Zeta Basic? Microsoft? Não, Hudson Soft. Olha ela aí de novo. Hudson Soft. Ou seja, o cara teria que ficar usando o Basic porque não tinha nada demais pra até botar mais memória na marca. Eu acredito fielmente que a Hudson Soft devia cobrar muito mais barato do que a Microsoft. Imagino. Não, nessa época também a Microsoft tava meio de saco cheio de vender Basic. Ah, é? Hudson Soft tava limpando os canecos lá da japonesada. O que acontece? No ano seguinte, em 87, saiu o X1 Turbo Zeta 2. Basicamente a diferença é aumentou a memória e o Zeta Basic já está embutido nele. Finalmente, né? Agora você pode rodar o Zeta Basic, que tinha comando para você acessar o rádio novo. Sim. E aí você vai pro Turbo Zeta 3, que sai no ano da graça de 1988, que é o último modelo da série, com 128K de RAM, semelhante ao anterior, diversas simplificações no desenho, para baratear a produção. Assim, eles tiraram conectores, tiraram botões, botões de volume, que ficavam no gabinete, agora só eram acessíveis pelo software, e por aí vai. Ou seja, fizeram uma... É para acabar. Aliás, como ele foi lançado em 88, né? Ele foi a última máquina de 8 bits lançada e, pasmem, depois do X68000 ser lançado, né? Bem depois. Falando dele, né? O X68000 acabou sendo o sucessor natural de desenvolvimento da série X1, mesmo que ele não seja retrocompatível. A compatibilidade do X68000 só fica a nível do formato do disco, ele é na mesma formatação dos drives HD do X1 Turbo Zeta, e o dialeto Basic, que é a evolução do Z-Basic. E o principal, né, ele ficou meio nebuloso nessa história. Nenhuma soft house japonesa chegou a lançar títulos exclusivos para ele. O Turbo X? Foi, mas jogos, né? Não, pro Turbo Z não, foi pouquíssimos. Teve pouca coisa, mas lançaram. O bichinho era caro pra caramba. Sim. Aliás, ele sofreu o mesmo mal. Ó, preço de 88, vou dar pra vocês aqui o preço do bichinho, pra quem quiser se assustar. Enquanto você podia comprar o Twin, pelo menos tinha um videogame embutido por 99 mil ienes. Baita videogame de passagem. O Z tava beirando, uma promoção aqui boa. Tem uma promoção boa que eu vou até comprar. 210 mil ienes. Gente, tá de graça. É de graça. Isso com monitor, tá? Aí você pensa, pô, mas você podia comprar um Cássio MX-101 por 19.800 ienes. Dá pra comprar 10 Cássio. Fazer uma torre de Cássio na sua casa. Apesar que 88 já não tinha mais Cássio, né? Eu tô vendo a revista aqui de 88, João. Ainda tem? Caraca, Cássio não largou o osso desse vídeo. Se bobear, você até compra, né, lá no site da Cássio japonesa. Deve ter uns já venda. Nossa. E o principal, né? A máquina teve 2 upgrades, X1 Turbo, X1 Turbo Z, e nenhuma delas os caras mexeram nos 80. Existe ao contrário do que foi os MZ, né? Botaram MZ de 6 MHz. Existe uma história de que a Hudson, ela chegou a desenvolver o X1 a 8, protótipo interno deles. E o maior concorrente da série X1, também na parte de jogos, era o PC-88. Exato. Que tinha os 80 para 8 MHz. Não, é pior, é que eu não botei o nome aqui. O PC-88 VA2, que é do ano anterior, 87, ele, não é que ele tinha uns 80 e um V30. Ele tinha um processador da NEC que tinha os 2 caras embutidos. Sim, o primeirão era discreto, o VA1 era discreto. O PC-88 VA, como eu falei anteriormente e vou ressaltar aqui, ele foi
meio que o MZ2800 e o Turbo R foi. Ele foi uma máquina evolução, tinha 8 e 16 bits juntos para rodar o legado e coisa nova, só que ele era outra máquina com valor quase igual ao do X68000, então o X68000 canibalizou esses dois micros. Não, 200 mil ienes ele. O VA1, pelo menos. Eu acho que o VA2 era 250 mil ienes. A higiene. Então eles eram muito caros. Vou até defender o Turbo R, que pelo menos o Turbo R era 100 mil ienes mais barato do que essa galera. Pelo menos o Turbo R era MSX, essa é a grande verdade. Ó. Vamos falar de MSX? O Ricardo tá aqui, a gente pode ir. Valeu aí. Vamos falar de MSX e vamos falar de uma Sharp que não é tão Sharp assim, né? A Sharp japonesa, com essa quantidade absurda de máquina, não entrou no consórcio do MSX, nem produziu na linha própria, nem produziu OEM. Vale lembrar que a NEC não produziu de linha própria, mas ela fez OEM para a Philips. Então, a princípio, os MSX da Philips 82, 20, 35, 45 são máquinas montadas. 20 não é não. Oi? 20 não é não. 20 não é NEC. É só o 35 e 45. O 20 é que eu sei, então. É. Tá, então 35 e 45 são placas da NEC. Daí vem a piada, o pessoal dizer que a. E o obscuro 40. Tem de 40, que é obscuro. É o VG 8240, verdade. Então, nós falamos lá no início que a marca Sharp no Brasil, o grupo McLean, criaram uma empresa chamada Epicon, e através da empresa Epicon, durante os anos de 85, 86, 87, 88, eles fabricaram no Brasil 2 computadores compatíveis com a linha MSX, nas versões 1.1 e 1.2. Era o Hotbit HB 8000. O 1.1 era o branco, o 1.2 era o Branca preto. de Neve. Branca de Neve e o pretinho básico. Infelizmente não teve o Hotbit versão rosa-vermelha também. Ah, mas isso é fácil, só pintar. Tô fazendo um Hotbit azul tranquilão. Esse não é cor da Sharp, então padrão Sharp. E para as pessoas que falam que mas não tinha Sharp em nenhum lugar do Hotbit, tudo bem. O Hotbit em si não tem Sharp na etiqueta no fundo de série. Tem ele tá escrito Epicon, né? Mas a caixa tem um Sharp gigante. Até porque é o seguinte, a Sharp era a empresa mais conhecida do grupo McLean, né? E tinha que ter o chamariz na caixa em algum lugar. Sim. E aí, pra gente terminar esse apêndice de MSX, há indícios na carcaça do modelo 1.2 do preto, do RGB ali, e suporte para pilhas internas, o que poderia ter sido o modelo 2.0, né? Existe o espaço para que realmente cabem 2 pilhas, faltaria só o corte na parte de baixo, né? Conector, seria de sinal de áudio, ele é maior, ou seja, o espaço realmente é o espaço de um DIN, que seria o porto do RGB, e quando você se arranca a parte que está a descrição dos conectores, que está colada, você vai ler em relevo printer, tape, RGB, áudio e vídeo. Em relevo na placa, na carcaça. Mas vamos voltar para a Sharp do Japão? Vamos? Só uma coisinha, vocês estavam falando da Sharp do Brasil. Oficial, eles não falaram na época, mas a conversa que eu tive com o diretor de marketing, sim, eles tinham a intenção de fazer um Hotbit versão MSX2. Eles iam fazer. A ideia era que o preto fosse um MSX2. E vamos falar de uma fofoca, então? Essa máquina não existiu por causa que a Sharp do Japão mandou eles acabarem com a linha de MSX. Essa fofoca. Deu uma cutucada neles de lá pra cima. Tipo, inimigo vocês não podem fazer. Não. Vocês já estão fazendo muito computador aqui. Não. Faça mais uma série de computadores. Tá muito ordenado. 1.1, 1.2. Não, tem que fazer o 3.4 e o 8.98. E o 3.14, 15, 9, 2, 7. Mas vamos voltar para o software. Os jogos do Sharp MZ700, japoneses. E vamos falar de um cara. Ele ficou mais conhecido pela cena de outros micros. É um jogo que teve para o MZ700. Mas teve um cara chamado Tiny Arrow que portou isso aí pro NEC PC 6001, que é o Tiny Chevios. Que é o Chevios com bloquinhos. Feito pela Dempa, que cá entre nós foi uma tentativa muito válida de fazer os Chevios para essa máquina. Vamos ser francos, ficou melhor do que muito porte de muito micro por aí com modo gráfico, né, seu Chevios de coco? Que isso? Vamos botar logo Chevios do 7800, Chevios do Spectrum. Tem Chevios para Atari 2600, tá? Pô, mas o Atari 2600 eu não vou nem crucificar tanto. Eu tô crucificando máquinas que são melhores do que o MZ700, ou pelo menos têm capacidades parecidas e que fizeram versões horrorosas dos Chevios. Aliás, esse link em César, que vamos colocar da lista de jogos do 700, é a coletânea do... Vamos falar isso aqui, né? Falar em algum momento do episódio. Compêndio de informação sobre a linha MZ, feita pelo Karl Heinz. O cara durante... Foi, esse cara não tem cara de polonês. Não, eu
eu acho que ele é alemão. Pelo nome. Durante cerca de 20 anos ele manteve o site sharpmz.org, assim, mas problemas de saúde forçaram ele a abandonar o projeto, assim, teve que deixar para outros pessoas tocarem. Hoje ele é tocado pelo Gear Even e o Joe Evans, que são suecos. Alguns links a gente vai botar do SharpMZ aqui, caso a gente ponha, eles começam com um prefixo estranho chamado original, que é o site original. O trabalho de compilação e reformatação dos dados, o Gear e o Joe ainda não. Então devem estar concluindo. Acho que foi o maior repositório da MZ. Tudo sobre a MZ e mais uns pedacinhos. Meio que foi nosso guia para essa pauta sobre a série MZ. Sobre um pedaço do episódio. Exato. Lembrando que o Sharp MZ foi exatamente tipo o MSX. Ele teve sua linha de software japonês e teve sua linha de software ocidental e foi portado do Spectrum. Mas graças aos patrícios... Não, foram tchecos, não foram poloneses. Os poloneses gostam de Atari. Não, mas eles também tiveram uma cena polonesa também. Eu não consegui achar, o único link que eu achei eram tchecos. Teve polonês também. Bom, que mora na Tchecoslováquia. Não vale. O pessoal atrás da cortina de ferro fizeram uma coisa que, infelizmente, a gente não teve a mesma sorte que o MSX na Espanha. Exportaram os jogos do Spectrum bem feito para o MS-800. Os jogos são bem portados. O artigo do Mauro Chavelli conta que alguns não estão lá essas coisas, não. Cuidado. Ou seja... Ele testou no 800. Tem jogos que não ficaram legais, não. Tudo bem. É 4 MHz. Tá no talo de emulação, né? Lembrando que o modo gráfico do MS-800 é bem diferente do Spectrum. Ele tem... O PSG dele é da Texas. Tem que ter uma conversãozinha pro AY. Então... Que nada. Toca de qualquer jeito. Ele é mais diferentão que o MSX em relação ao Spectrum. Aí sim, tem um link aí de um site tcheco com uma penca de jogo de 800. Mais uma vez, vale a recomendação. Comprem 800, baixem os arquivos, joguem e contem pra gente. Pois é, né? A gente precisa saber como é que funciona, como é que é. Aliás, emuladores do SharpMZ, eu nunca procurei também. O Mami emula. Legal. X1 eu sabia que ele emulava, mas o MZ eu não sabia. Tem emuladores em Windows, você pode procurar. Do X1, achei um post ocidental, bem legal, o cara fazendo uma análise interessante sobre os jogos. Sim. Se bem que o 1942 que a ASCII portou pro X1, cara, desculpa. Vou fazer um disclaimer aqui de novo. Cara, quase nenhuma versão que a ASCII fez do 1942 pros micros japoneses presta, tirando a do MSX2. Olha, pra que será? A versão do X1, do FM7/77 e do PC88 são todas iguais, e todas aquela meia bomba ali. Elas só são melhores, e não muito, da versão do MSX1, que também ficou bem porcaria. A versão do MSX2 é boa. É até melhor que a versão do Nintendinho, que é a segunda melhor versão. E, gente, antes que vocês falem, sim, eu tô ciente que as versões ocidentais conseguem ser piores que as versões da ASCII. Então, agradeça a ASCII por ter feito 1942 do MSX2. Não, até o do MS1 era razoavelmente jogável. Mas não é ruim, cara, é ruim. O que matava aquele fundo azul que tinha uma hora que te incomodava profundamente. Me incomodava também os sprites monocromáticos com tiro, às vezes vinha avião azul clarinho e fundo azul escuro. Não dava, não descia, cara. Eles fizeram um jogo pra vender monitor RGB, você entendeu essa, João? Cara, mesmo assim ficava ruim. Gente, só joguem 1942 no MSX2. E de preferência com turbo, porque esse jogo é bem pesado no MSX. Ele fica meio lentinho, verdade. Pra você ter e ficar menos problema de flick, que tinha os probleminhas de flick, não igual o Tóquio, não igual o Scramble Formation, mas nem me lembro. Volta do turbo, que no turbo a velocidade dele fica bem mais agradável, flick diminui. E não reclamem da música, porque até a do arcade é aquela porcaria, né? O maldito do Okamoto achou uma boa ideia que o código Morse fosse boa com trilha sonora. Código Morse de SOS. Aquilo ali é isso, sabia, Ricardo? Ai, meu Deus. A trilha sonora do 1942 é SOS em código Morse, no PSG. De infinito! Não, João, seu maldito! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! João, a 1h, no bar, a ideia pareceu excelente, tá fantástica. Com certeza ele tava bêbado quando teve essa ideia, cara. Okamoto, seu maldito, é sim o criador do Street Fighter, do Final Fight, vários outros jogos da Capcom. Quando ele era mais do que um estagiário fazendo 1942 do arcade, ele teve essa ideia de merda. Valeu, Okamoto. Na quinta garrafa de saquê, qualquer ideia tá boa. Filho, nessa altura do campeonato, vai o que dá.
E sim, eu fico pistola com a música do 1942. Felizmente, o resto da série, eles botavam músicas decentes e muito boas. 1943, Battle of Midway, 1941, em diante, as músicas são muito boas dos jogos. Pra compensar, né, essa cagada. Agora, conta aí pra gente o jogo do X1 Turbo que você jogou na sua casa. Vamos lá. Que você gosta. Lembrando que eu não tenho a máquina, eu joguei no emulador. Então eu vou fazer além do YS, que eu acho que quase todas as máquinas japonesas tinham uma versão, a exceção do FM Tal, sim. Você sei sabe porque nunca saiu. Você sabe que o Apple II GS tem YS, né? Tem. PC-DOS da época tinha também. E se eu não me engano, a Sierra, que portou esses jogos na versão cidadã, ia fazer uma versão amiga, só que foi cancelada. Só vou lhe contar uma coisa. Só a trilha sonora desse jogo é legal, porque o jogo se arrasta. Não gosto de jogar ele. Não, porque você não entendeu o jogo. Depois eu vou te explicar. Ele tem uma mecânica interessante. Não, o jogo acaba ficando irritante, porque ele é lento. Assim, compensa jogar do MSX. Ah, tá falando da versão do X1. Do GS. Ah, do GS. Ah, não, porte da CR esquece. Porte da CR esquece. Joguem no MSX, joguem em algum console, mas não jogue os da Sierra. Também não joga no PC, não. Ah, tá. Agora entendi. Você estava jogando a versão errada, Giovanni. Ah, tá. Vamos lá, então, os jogos. Um jogo que eu gostaria de citar, Legend of Cage, da Taito. Também tinha no MSX e no Famicom / Nintendinho. Só que a melhor versão do Legend of Cage, ele foi feito pela SPS, que colou com a Sharp e fez muitos jogos pro X68000 mais tarde. Também fez vários jogos pro X1. E, cara, a música é idêntica ao do arcade em FM. O jogo é excelente porte. Melhor porte desse jogo em todas as versões. Sim, melhor que a do NES. Uma outra versão também espetacular é o Super Laydock. É o seguinte, pega o Laydock, o Super Laydock do MSX, bota ele com um gráfico praticamente quase igual ao do Laydock 2, do Last Attack, né? Do MS2+. É o Super Laydock do X1. 4096 cores, som FM. O jogo é um espetáculo. Talvez é o único Super Laydock que exista que é não MSX. Todos os outros são Laydock. O Sharp MZ teve o Laydock, não teve o Super Laydock. E é igual aquele do MSX2, que é meio chato cá entre nós. Eu acho o primeiro Laydock meio chato, apesar do gráfico ser bonito pra época. Acho que ele é o primeiro jogo de MSX2 a explorar melhor o MSX2, mas ele é chato. O Super Laydock não. O Super Laydock é espetacular e essa versão do Sharp é espetacular. Rally X, quase tão boa quanto do X68000. Faltou um pouquinho de velocidade, mas o gráfico e a música com o FM são iguais. Bosconia, que ele é igualzinho o modo arcade do Bosconia do X68000. Antes que alguém pergunte se X68000 tem um modo enhanced do jogo. Eles não portaram o jogo, eles melhoraram o jogo. Então, eu ia falar do Tower of Duraga, que também foi a SPS que fez, com a versão bonitinha, mas eu vou falar de um negócio que vai surpreender vocês. A Hudson Soft. Lembra que eu falei da Hudson Soft e o contrato de exclusividade? E no computador vale tudo? Ricardo, bota aquela música do Tim Maia. Qual delas? Vale tudo. Vale tudo. Vale o que vier, vale o que quiser, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, o resto vale. Depois o João manda um clipe dele. Não, depois o João manda um clipe dele fazendo cover dessa música. Eu não sei cantar, cara. Somente dá um jeito. O Tim Maia, porra. Deu ideia, agora dá um jeito. Arruma aí, vai. Não. Vamos pra um blusãozão florido. Não. Chama alguém pra fazer o papai do Sandra de Sá. Eu vou fazer o Tim Maia revirar o túmulo, cara. Revirar no túmulo. Não tem essa competência. Super Mario Bros. Portado pela Hudson Soft. Sim, o encanador ícone da Nintendo fez uma estreia no Sharp X1 e no PC-88 também. E a versão do X1 é muito melhor que a do PC-88. Aliás, a versão do X1 ela é até um pouco melhor que a do Famicom, graças que o jogo tem 4096 cores paleta e som FM. Vale a pena jogar, que é uma curiosidade. Outro jogo também, que não tá aqui, mas eu vou falar, que é o Excite Pike, aquele da moto, também da Nintendo, também tem no Sharp X1. Uma versão muito colorida, muito bonita. E vamos ao legado? Vamos ao largado. Quer dizer, o primeiro dos largados é o mais do que óbvio, né? Vai ser o nosso episódio seguinte, não seguinte, porque ele vai seguir agora, por favor, gente, não se empolguem. Nosso episódio que seguirá, para falar da segunda parte dos computadores da Sharp, né? Pra a pauta não ficar mais gigante do que ela já tá, a gente resolveu colocar o X68000 numa pauta à parte,
Não, pera aí, a culpa não foi nossa, a culpa foi da Sharp, foi um monte de maluquice no meio do caminho. Muito micro. Exatamente. A gente vai botar o XCD do meu numa pauta à parte, porque além de ter a pauta gigante tem muitos micros, as informações que nós temos do X68000 são muito maiores, ele tem muito mais legado também, mais cultura e tudo mais. O fato também de 2 membros da mesa aqui terem um, eu e o Giovanni. Aliás, eu tenho 2. Não, o meu tá na caixa. Sim, mas você tem. Não, tá desmontada, kit. Então, brinca aí de Lego, de kit revel. Eu acho que tá mais pra kit revel. Pela cor cinza kit revel. Ah, o teu é cinza? Os meus 2 são pretos. Enfim, não se preocupe, galera. Vai ter um episódio só pro X68000. Não, se a gente fosse fazer um episódio, se a gente fosse colocar nesse episódio, ia durar mais 5 horas. Sim, exatamente. Sim, é muita coisa, já é muita coisa que a gente falou aqui, e o X68000 já tem um caminhão de informações. Não, e aí não só o Ricardo apanharia da Cláudia, porque estaria o mês inteiro editando o episódio, como nós apanharíamos da Cláudia também. Com certeza. E tô no Rio, né? Tô ferrado, tô mais perto. Você apanharia o dobro. Exato. O lado bom que você apanharia por nós. Eu e o Ricardo, coitado, que sempre puxa o corredor polonês, ia ser polemizado. Não, mas não esquenta não. Vem Jaú aí, João. Aí, Giovanni César. É só pra até pulou aqui do Parque Souza São Paulo. Uma outra coisa do legado, assim, a Sharp foi a primeira empresa a investir em design dos equipamentos. Não só a parte de cores diferentes, né? Computador preto, computador prateado, branco, vermelho, cor de rosa não, desculpa. Rosa vermelha e tudo mais. E assim, e também a fazer não só uma caixa quadrada de fazer doido, como realmente fazer uma caixa elegante de fazer doido. Né? O desenho da série X1 mostra muito isso. Exatamente, eles investiram, ganharam prêmios da indústria japonesa. Não, toda a série X1, a grande maioria dos modelos, não, aqueles são cópias de gabinete, eles ganharam prêmio. O X1G, o X1F, o X1 original. E esse legado também continuou no X68000, que a gente também vai falar depois. E isso também difundiu com outras empresas. Eu vejo os MSIs da Sony, a partir de um certo momento, que parece que o pessoal se tocou, não é pra fazer só computador quadrado. Eu acho a série X também. Eu acho o meu F1XD um desenho bonito. Esse desenho de teclado aqui só foi ficar datado com o advento do Island Keyboard faz o quê? No máximo o quê? Há 10 anos. Sim. Tem uma outra coisa. Eu acho que o trabalho de design da Sharp, principalmente no X1 e depois desemboca no X600.000, eu acho que acaba dando uma cara muito própria aos micros japoneses do final dos anos 80 e dos anos 90, se comparar com o estilo se fazia no Ocidente. Sim, os computadores americanos são todos caixotes. Aliás, é bem análogo ao que era também a indústria automobilística, né? Que era um carro feito nos Estados Unidos e um carro feito no Japão. E, assim, isso eu acho que talvez seja o maior legado mais do X1 do que do MZ, né? Essa criação de uma coisa que você olha, você diz, esse é um micro japonês de 16 e 32 bits. Tanto o X600.000 como o FM Towns, como o PC98, você consegue reconhecer como coisas que têm uma cara. A partir do X68000 começa a fazer isso, e a Fujitsu e a NEC começam a também ter essa preocupação de design, as três começam a ter essa cara própria delas, cada uma da sua maneira, e isso dá uma cara diferente para os micros japoneses se comparar com o que se fazia no Ocidente, por exemplo. Você tem uma identidade visual deles, e você tem o pessoal tirando o computador do lugar comum, né? Sim. De sair daquela cara, como a gente falou, dos caixotes, como os americanos, partindo lá. E aí a gente lembra de não só o Sharp X1, mas a influência que gerou, e aí você tem o MSX da Sony que ganhou o prêmio de design, você tem os próprios X600.000 que descendentes da linha da Sharp são realmente em gabinetes muito bonitos, e por aí vai. Talvez quem sabe, não sei se é uma mera especulação, isso aí até tem gerado influência, por exemplo, na Apple, né? Não, assim, a Apple tinha o próprio caminho dela de desenho, né? Mas a ideia é isso, né? Assim, mas eu penso que tem que gerar uma influência até mesmo nos MSX mais recentes, se você for pegar a partir de 87, em que você começa a ter os da Panasonic, que tem uma cara muito própria, da Sony tem uma cara muito própria, os da Sanyo tem uma cara muito própria, que são os 2+, se a gente for pensar, vai pra frente 2+, e depois o Turbo R. Isso acho que ajuda também a criar um pouco uma visão meio romantizada que se formou no Ocidente
diferente da computação japonesa dos anos 80 e 90. Sim. Aquela coisa meio Galápagos, né? Que é a computação japonesa clássica. Cheia de tartarugas gigantes? Por aí. Isso eu acho que acabou ganhando, porque são coisas que você não via no Ocidente. Assim, mesmo os micros, tudo em um, com teclado, dentro do caso do Amiga e da Atari ST, eles não tinham uma cara própria como tinham, por exemplo, os MSX, como tinham o X1 integrado. O Amiga 3000 até tem um desenho bonito. Acho que o cara da Commodore fez esse desenho e foi mandado embora, que o 4000 é uma porcaria, é horroroso. O 4000 é uma caixa de sapato. Pois é. É uma tremenda máquina, mas em termos de design é uma caixa de sapato. Gente, pra fechar, sem lembrar que talvez alguém, pelo menos alguém na Sharp não esqueceu o passado. Esse link aqui, que é da série Internet Acus, que era uma série de TV, de Smart TV, na verdade, também tinha um setup de PC agregado a ela. Ele foi lançado, essa aqui é uma série de 2007, não sei se a Sharp mantém isso ainda. Ela foi lançada em 3 cores. Olha, a rosa vermelha voltou. Rosa vermelho, realmente é vermelho, o mesmo tom de vermelho, que você já tinha uma TV nesse mesmo tom, em preto, com detalhes de cinza e branco. Snow White também, Silver Grey. Olha o link, maneiro, cara. Pior que o gabinete, ele lembra a versão, claro, um pouquinho modificada, né, do Sharp X1, só que em pé. Dos primeiros Sharp X1, verdade. Interessante que, inclusive, havia TV também nessas 3 cores, pra combinar. Show. Legal, hein? Vou te avisar um negócio, hein? Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retro Computaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Vamos terminar o programa aqui. Então, galera, vamos finalizar. O que vocês acharam da suruba criativa da Sharp? Uma surubica. Surubica. Talvez eu acho que a única coisa que a Sharp pecou, além da falta de foco, foi os preços dos equipamentos. Eu acho que faltou uns micros um pouco mais pro povão. Eu acho que a Sharp bateria mais de frente com a NEC e com os MSX. É porque assim, né, João? Nesse ponto eles cometeram um pouco do pecado da Fujitsu com os FM777, apesar que a Fujitsu tem um outro pecado, que os micros eram muito fora da caixa. Aliás, a Hitachi com a série própria dela, a Basic Master /S1 também, S1 não, M1, né, também teve esses problemas, mas a Hitachi depois dropou esses micros, né, mas o problema da Sharp basicamente foi esse. Os micros eram bonitos, tinham muitas features, mas eram caros pra dedéu. Tinham até demais, assim, eram 3 focos, né, você tinha como a gente lembrou no começo do episódio, você tinha o profissional, o robista e o profissional e o robista. Ou seja, eram 3 linhas de desenvolvimento diferentes. Misturar banana. Pior, né? Eles misturavam uma coisa com a outra. Sim. Misturavam nomes. Quando a gente fizer os episódios de computadores da NEC e computadores da Fujitsu, e também deve ter parte 1 e parte 2, todos os dois, a gente vai ver a mesma suruba que a gente viu com a Sharp. Talvez talvez a NEC seja um pouquinho mais coesa que as outras duas. João. A NEC, assim, você vê um NEC de 8 bits e você vê o 16 bits. Acabou. Não. Tá falando 88 e 98, basicamente isso. Não, você tem 60, 66, 88, 98. Eles ficaram até o final também? Fora a linha transportáveis da NEC. A NEC também tinha suas surubas. A NEC tem máquina pra caraca. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, 88 pra uma revista aqui. Não, 88 já, a linha 6001 já tinha ido pro saco. Exatamente, isso que eu tô falando. 88 é uma revista que eu tenho, né? Série 98 e série 88, acabou. Como eu disse, a NEC foi um pouco mais coesa. Em compensação, eu tô falando, a mesma revista eu vou olhar Sharp. Eu tenho Turbo, tenho X1 normal, eu tenho X1 Turbo, eu tenho X1 Turbo Z, eu tenho X8000 e tenho MZ. Também no 98 tem problemático também do 98 GC, né? O Graphic Computer também, que é outra suruba. Mas a gente vai falar disso mais lá na frente. A NEC é um pouco mais coesa, mas não tão. A gente vai ter 2 episódios, certamente, de NEC. E a Fujitsu
Fujitsu é tão confusa quanto a Sharp. Vamos se preparando. A gente vai ter 2 episódios de Fujitsu também. Sim. Acho que só vai caber um mesmo. Itachi acho que dá pra botar um episódio só. Né? E depois tem o... Não vai ser o próximo episódio? Toshiba e Sonic a gente podia botar no mesmo episódio. E não tem muita coisa. Aqui eles passam com o maluco. Cássio também, tem um Cássio maluco e o Sony MC. Isso dá pra botar no episódio só. Essas 3. Mas calma, gente. Porque tem coisa pra caramba pra falar sobre biodiversidade, mercado japonês de computadores de consumo. É coisa pra caramba. O problema é que a biodiversidade dos japoneses era diversa demais. Sim. E tudo isso ainda com os 300 modelos de MSX. Olha como é que era o mercado. Olha, eu acho que nessa bagunça, os MSX eram a parte mais organizada de tudo, porque pelo menos eles eram um padrão, de fato? É. E o fato também de que algumas empresas que começaram fazendo suruba no início, como eu falei da Sony, da Toshiba e da Hitachi, eles acabaram aderindo ao padrão MSX mais pra frente. A Fujitsu só flertou com o MSX e depois largou de mão. A Fujitsu só teve um MSX. Exato. E a gente vai falar do episódio da Fujitsu, com certeza. Até porque ele conversa com seu irmão rival de o FM7. Mas isso a gente vai falar lá. Isso tem coisa pra caramba. Isso é coisa pro futuro. Vamos primeiro fechar Sharp. Sim, estamos quase fechando. Só pra finalizar uma coisa curiosa aqui, eu tô vendo que tem uma máquina da NEC, um tal de PC 100/30, que custava 558 mil ienes. Eu nem quero saber que máquina é essa. Sim, quando o pessoal no Japão queria fazer máquina cara, era cara mesmo. Não só eles faziam máquina cara, como faziam duas, só pra você ter como gastar o dobro. Eles iam chutar o pau da barraca. Aham. Se era pra aloprar, aloprava de vez. Exato. Alopra aí, meu filho. Então, gente, considerações finais. Eu gostaria muito de ter na minha coleção algum X1. Talvez o mais atrativo seja o X1 Twin. Também gostaria de ter um Turbo Z. Sei lá, um Turbo 2, um Turbo 3. E eu gostaria de ter não pode dizer não, que você tem software incompatível. Pois é. E eu gostaria de ter um Super MZ, o 2500. Ele, além de bonito, ele é o mais representativo da série MZ. Quase que eu tive um MZ800. Sim, eu quase comprei aquela máquina lá do Mauro Xavier, mas... quem quiser doar uma máquina da Sharp pro João, assim, ele aceita doações. O João fica feliz. Aceito. Ele vai ficar muito feliz, vai tirar foto. Aceito sim. E é isso, gente. Eu acho muito curiosa essa parte aí da Sharp. Pra não dizer que eu não tenho uma máquina Sharp de 8 bits, eu tenho um Hot Bit. Hahaha. Mas até aí o Ricardo também. Até aí o Giovanni tinha, né? Tem um Hot Bit. Ainda tem um Hot Bit. E o César, tem um também? Não. Não mais, né? Eu não tenho nenhum micro da Sharp. Eu não tenho nenhum micro da Epcom. Até tenho, como eu falei, eu tenho um carinho praticamente pela marca, porque parte da minha infância, tudo bem, a Sharp do Brasil não é a marca de Sharp, mas é Sharp. É Sharp. Né? É Sharp. E tem um carinho pela Sharp, até talvez aí pensar em algum pocket computer da Sharp no futuro. De repente, se tiver um espaço aí, um jogo que porque eu não vou entender mais nada mesmo dessa nomeação de X1, então... E também... Mas é óbvio, como qualquer retrocomputeiro que se preza, um dia, quem sabe, tirar sorte grande, Deus ajudar e me colocar um X68 na frente. Eu nem sei onde eu guardar, mas... É aquele negócio, né? Isso é aquele negócio, né? Se a pessoa quiser uma doação, também tá aceitando, né? Também, tamo aí. Já arrumou lugar pra isso tudo. Isso aí. Ricardo, você quer micro da Sharp também? Não. Já tá satisfeito com o Hot Bit? Já tô feliz com o Hot Bit. Sabia. A mim basta. E sempre lembrando que agora que a Sharp comprou a divisão de computadores da Toshiba, a Sharp retroativamente fez MSX. Fez razão. Vamos fazer essa piada. Agora podemos dizer isso, né? Olha que suruba. O micro Toshiba que o Ricardo tem é um A1 Toshiba, retroativamente o Sharp. Você tem micro repetido, Ricardo. Pois é, né? Não, por causa disso agora eu tenho um Sharp que é o Toshiba HX21. É verdade. O Toshibinha. Tem um Sharp HX10. Nossa. Agora lembrando bem, eu tenho um Toshiba também. Nossa. Eu tenho 2 Toshibas. Nossa. Tenho 2 Sharps, quer dizer. Ih, já me confundi. Enfim, a gente já se perdeu também. Vamos terminar esse episódio? Que a gente tá mais perdido. Enquanto o João se decide, a gente vai terminar. A gente tá mais perdido que o cara lá que nomeava os computadores da Sharp. Então, vambora. Esse até hoje não se achou.
achou, ele continua vagando pelas ruas de Osaka. Isso aí até hoje não se acertou ainda, né? Continua pirando o cabeção. Nota mental, eu sei que alguém vai falar, então sim, nós sabemos que a pronúncia certa é Osaka, mas é Osaka. A gente fala errado mesmo. Um monte de mané fala errado mesmo, já sabemos disso. Ali sim foi covardia. Então, quem é que vai se despedir e ir pra Osaka? Aliás, a pauta tá rodando no MZ700, no MZ800, no X1. A pauta Na verdade, a gente não sabe, porque... Tá escrito em Sharp, né? A gente vai ter que primeiro testar todos os basics disponíveis, carregando de efeito, pra ver que aquilo roda. Sim, então tá escrito Sharp nesse cara aí. Se ele... Tá difícil. Vamos lá, então. Então vamos rodar a pauta do nosso Sharp indefinido. E voltamos daqui a 15 dias. Isso aí. Então é isso aí, gente. Até mais. Nos vemos no próximo episódio. Esperamos que com menos confusão, né? Em termos de nome de máquina, temos de arquitetura, pelo menos por enquanto. Galera, eu vou me despedindo também. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Eu me confundi tanto que eu me enganei até no horário pra gravar isso. Viu como é que eu tô? Um dia, quem sabe, eu vou entender a lógica de nomeação dos computadores da Sharp. Enquanto isso, voltamos, sei lá quando é que é o próximo episódio. Também já me perdi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Retrocomputaria. Vale por um bifinho.